Hegel, a fenomenologia do espírito, a religião natural. O espírito que sabe o espírito é consciente de si mesmo e é para si na forma de algo objetivo. Ele é ao mesmo tempo ser para si. O espírito é para si, é o lado da consciência de si, na verdade, em contraste com o lado da sua consciência, ou com o lado de referir-se a si como objeto. Está na consciência a oposição e, por isso, a determinidade da figura em que o espírito se manifesta e se sabe. Nessa consideração da religião, só se trata dessa determinação, pois já se produziu sua essência não figurada ou seu conceito puro. Porém, a diferença entre a consciência e a consciência de si recai, ao mesmo tempo, ao interior dessa última. A figura da religião não contém o ser aí do espírito, nem enquanto ele é natureza livre do pensamento, nem enquanto é pensamento livre do ser aí. Mas essa figura é o ser aí mantido no pensar, assim como é um pensado que para si é aí. Distingue-se uma religião de outra de acordo com a determinidade dessa figura, em que o espírito se sabe. Mas, ao mesmo tempo, é misto notar que a exposição desse seu saber sobre si, conforme essa determinidade singular, de fato não esgota o todo de uma religião efetiva. A série das diversas religiões que vão produzir-se só apresenta igualmente de novo os diversos lados de uma única religião, na verdade, cada religião singular. E em cada religião ocorrem as representações que parecem distinguir uma religião efetiva de uma outra. Aliás, deve-se considerar ao mesmo tempo a diversidade também como uma diversidade da religião. Enquanto, pois, o espírito se encontra na diferença entre a sua consciência e a sua consciência de si, o movimento tem a meta de suprassumir essa diferença capital e de dar à figura, o que é objeto da consciência, a forma de consciência de si. Mas essa diferença não está suprassumida, já pelo fato de que as figuras que aquela consciência contém tenham também nelas um momento de si. E o Deus seja representado como consciência de si. O si representado não é efetivo. Para o si, como qualquer determinação mais precisa da figura, pertence, na verdade, a essa forma da consciência de si. Por uma parte, deve ser posta nela mediante o agir da consciência de si. Por outra, a determinidade inferior deve mostrar-se suprassumida e conceituada pela determinação superior. Com efeito, o representado só deixa de ser representado e de ser estranho a saber quando se produziu, e assim se contempla a determinação do objeto como sua determinação, e, portanto, se contempla no objeto. Por meio dessa atividade, a determinação inferior, ao mesmo tempo, se desvaneceu, porque o agir é o negativo que se realiza às custas de um outro, na medida em que a determinação inferior ainda ocorre, é que se retirou para a inecessidade. Assim como, inversamente, onde a inferior ainda predomina, e contudo a superior também ocorre, uma determinação cada de si ocupa o lugar de uma outra, junto à outra. Quando, pois, as diversas representações dentro de uma religião singular apresentam, na verdade, o movimento completo de suas formas, o caráter de cada uma é determinado pela unidade peculiar da consciência e da consciência de si. Isto é, porque a consciência de si abarca dentro de si a determinidade do objeto da consciência. Ela, através de seu agir, se apropria completamente dessa determinação
e sabe como é essencial em contraste com outras determinações. A verdade da fé em uma determinidade do espírito religioso mostra-se no fato de que o espírito efetivo é assim constituído como a figura na qual ele se contempla na religião, como, por exemplo, a encarnação de Deus, que tem lugar na religião oriental. Não tem como verdade, porque seu espírito efetivo é sem essa reconciliação. Não tem aqui cabimento retroceder da totalidade, da determinação pura à determinação singular, e mostrar em que figura interior dessa totalidade de sua singularidade particular está contida a plenitude das demais. A forma superior reinstalada sob uma forma inferior perde sua significação para o espírito consciente de si. Pertence só superficialmente a ela e à sua representação. Deve, portanto, ser considerada em sua significação peculiar e ali onde o princípio dessa religião particular e confirmada por seu espírito efetivo. O que dá para tirar aqui desse texto complexo é que a religião, em primeiro lugar, vem como consciência, uma consciência de si, mas uma consciência de si inefetiva, como diz aqui, e que não elabora conceitos como a encarnação, a figura própria de satisfação apenas particular dos anseios particulares, isso em nosso entendimento, né? Nós vemos, quando se fala em religião natural, veio na nossa mente as religiões que, aquele aspecto que tem toda a religião, inclusive na cristã, das orações para para coisas momentâneas, ou as mendigas, as novenas, as benzeções, né? Que cada religião tem, para nós é que fazia parte dessa questão da religiosidade natural, da religião natural, e o que se mostra visível até hoje. Mesmo o cristianismo, Cristo valorizava algumas coisas dessa religiosidade natural particular, como quando ele manda os cegos e os leprosos ir banhar-se no rio de Siloé, parece, né? E só um fica curado e volta para Cristo, os outros não vão, mas acreditava que se banhando naquelas águas eles seriam curados. Como o próprio Cristo, ao curar os cegos, um cego em especial, ele cospe no chão e faz um lodo, uma espécie de barro e coloca. Ele não precisava daquilo, ele precisava muitas vezes só colocar. Acho que em outra passagem ele só colocou a mão sobre o cego e o cego passou a ver, e no outro ele fez, que é uma espécie de ritual. E faz parte da religião natural ainda esses ritos, né? Os ritos são importantes, são ainda reminiscentes, são representações religiosas, não são religião em si, ou a fé em si consciente em Deus, mas a fé que se pega às figuras, como o Hegel aqui diz. Toda religião tem um pouco disso. Mesmo a protestante, que não gosta de imagens, e os ritos são mais ou menos simples, mas todos têm um ritual com a Bíblia. Eles têm um ritual para ler a Bíblia, para levar a Bíblia, inclusive como uma espécie de um amuleto. Não é isso que significa, mas é isso que se transmite, essa figuração com a Bíblia, né? O próprio Cristo, ele não desacreditou essas práticas, né, como nós vimos nessas passagens em que ele manda os leprosos irem se banhar num rio que era famoso por cura, mas no caminho eles se curaram antes de se banhar.
E um reconheceu que era milagre de Cristo e voltou. Mas Cristo e no Evangelho não consta nenhuma condenação contra essas rezas, benzeções, porque fazem parte dessa religião natural e dessa consciência particular da pessoa, que muitas vezes, como diz aqui lá no início, ela quer demonstrar uma religiosidade para si, uma religiosidade efetiva, o espírito para si. Mas ela demonstra ainda uma religiosidade figurativa. A progressão vai para a religião da arte, que já é maior, né? Que nós vamos ver na próxima sessão. Boa tarde. Nas próximas leituras de Hegel, ou melhor dizendo. Boa tarde.